Galerinha linda, vamos para mais uma aula de literatura para o 6º ano do ensino fundamental. Nosso tema de hoje, biografia e autobiografia. Mas o que é uma biografia e uma autobiografia? Tem diferença entre uma e outra? Claro que tem, vocês já sabem a resposta, né? A biografia é a história da vida de alguém, já que o prefixo bio quer dizer vida e grafia quer dizer texto, escrita. Então, escrita da vida de alguém. Muito bem para quem acertou. Mas e o que é autobiografia? Bom, nós já sabemos que grafia é escrita, é texto. Auto quer dizer a si mesmo. Logo, nós vamos ter a escrita de si mesmo. A própria escrita é quando você escreve sobre a sua vida. Na biografia, a seleção de eventos, né? Quando a gente vai selecionar alguma coisa para escrever, ela é apresentada, definida por outras pessoas. Eu faço uma pesquisa e eu escrevo sobre a vida daquela pessoa. Por isso, a objetividade é muito maior, né? Então, vai ter lá bem objetivo, bem prático para se entender a vida daquela pessoa. Já na autobiografia, como é a própria pessoa que escreve de si, então ela escolhe o que vai escrever de si mesmo. E ela mesmo vai ali colocando, né, aquela pitada de sentimentos, aquelas coisinhas que ela mais gosta de fazer. Outra característica, tanto de uma quanto de outra, é a veracidade dos fatos. O que é veracidade? É a verdade dos fatos. Tudo que é escrito numa biografia ou numa autobiografia são verdades a respeito daquela pessoa. E costumam ser narrativas não ficcionais. Por quê? Porque não são histórias inventadas. Vamos lá, vocês vão falar assim, ah, tia, mas tem também as biografias dos personagens. Tem sim. Então, nós vamos ter aí narrativas ficcionais. Mas, num modo geral, a biografia, quando foi inventada, e a autobiografia, elas eram não ficcionais, narrativas não ficcionais. Vamos ter hoje em dia as ficcionais, mas é muito mais comum encontrar as que são verdadeiras. O relato dos fatos, num texto autobiográfico, aparece pontuado de lembranças. O que é isso? Cheio de recordações de um passado, ou um passado dolorido, ou um passado bem vivido, dá assim um colorido emocional. O que é dar um colorido emocional? É trazer as emoções vividas por aquela pessoa. Então, predomina aí o quê? A subjetividade. Mas o que é a subjetividade? A subjetividade é quando eu escrevo um texto colocando as minhas emoções, as minhas impressões, o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas reações. Isso é ser subjetivo. Vamos lá para as características de uma biografia. Ela é um gênero narrativo, que vai contar uma história, né? Ela também é um texto narrado em terceira pessoa, porque quando eu escrevo uma biografia, eu falo da outra pessoa. Então, o verbo, os pronomes, têm que estar em terceira pessoa. Existe uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, desde que nasceu até que morreu ou até o determinado momento em que aquela pessoa ainda vive. Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Então, tem que ter uma pesquisa. Se a pessoa que vai ser biografada ainda é viva, então as informações podem ser pesquisadas com a própria pessoa. Caso aquela pessoa já tenha falecido, os parentes ou fontes históricas.
relato de fatos marcantes, né, os fatos que marcaram a vida dessa pessoa, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais. O que são os marcadores temporais? Na infância, na adolescência, naquela época, quando, e assim por diante, quando mostra o tempo passando ali, passado no caso. E o predomínio do verbo no pretérito. No pretérito quer dizer que o verbo vai estar no passado. Vamos ver um exemplo de biografia? Aí nós temos a biografia de Monteiro Lobato. Vocês podem observar que eu destaquei aí os verbos, os pronomes possessivos e os pronomes do caso reto. Então, nós temos aí, perdão, do caso reto não tem aqui não, tá? Desculpe. Mas principalmente os verbos que estão no passado e que nos mostra a pessoa do discurso. Ó, Monteiro Lobato nasceu. Se eu trocar Monteiro Lobato por um pronome do caso reto, vai ficar ele nasceu, que é um pronome de terceira pessoa. Foi estudar, resolveu mudar de nome, queria usar a bengala do seu avô. Olha como estamos falando de uma pessoa. Então, ó, mudou de nome, passou a se chamar, formou-se em direito, conheceu Maria, se casou, pintava, escreveu, permaneceu, seu avô, ó o pronome possessivo aí, ó, o avô dele, não é o meu avô, não é algo que está na primeira pessoa. Então, aí nós temos a biografia de Monteiro Lobato, que muitos aí devem conhecer, porque Monteiro Lobato também escreveu o que deu origem ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o livro Reinações de Narizinho. Então, vocês devem conhecer aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, vocês conhecem pelo menos uma obra de Monteiro Lobato. Não foi à toa que tinha uma imagem de Emília no slide anterior. Mas as características da biografia são iguais à da autobiografia? Vamos ver isso? Elas são bem parecidas. Fiquem atentos aí para as letras que estão, para as palavras que estão em caixa alta aí e em vermelho. É o que vai diferenciar uma autobiografia de uma biografia. Veja aí, é um gênero narrativo da mesma forma. O texto é narrado em primeira pessoa, porque auto quer dizer de si mesmo. Então, é escrita de si mesmo. Então, ó, autobiografia é narrada em primeira pessoa. O conjunto de informações é sobre a própria vida. Então, eu vou levar as informações da minha vida. Os relatos de fatos marcantes é da própria vida daquele que está se autobiografando. Então, e os outros detalhes são muito parecidos, são iguais, né? Vamos dizer assim. Prestando atenção aí também no predomínio dos verbos, ou seja, a maior parte dos verbos vão estar no pretérito e também podem estar no presente. Por que no presente? Porque eu posso falar de algo que está acontecendo naquele momento comigo. Então, se eu estou escrevendo, eu estou viva. Se eu estou viva, então algo está acontecendo também que eu quero relatar naquele momento. Vamos agora ver um exemplo de autobiografia. Autobiografia de um menino que nasceu sem dente. É uma autobiografia de uma criança do 7º ano, lá de Minas Gerais, em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. Eu também destaquei aí para vocês os verbos e os pronomes que mostram que isso aqui não é uma biografia, mas sim uma autobiografia. Veja que tem aí o tempo cronológico. Tanto na autobiografia quanto na biografia, nós temos o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? O tempo passando na época certinha. Então, ó, nasceu, cresceu,
Vejam aí os parágrafos. Ó. No dia 23 de julho de 2004, um novo ser humaninho veio ao mundo. Eu. Olha só, ele está falando de si mesmo. No hospital, todos ficaram felizes, menos meu avô e minha avó, pois eles falaram que eu era feio porque nasci sem dentes. Então, vejam aí que os verbos e os pronomes estão na primeira pessoa do singular. Então, espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre biografia e autobiografia. A biografia, quando eu escrevo de alguém, e a autobiografia, quando eu escrevo de mim mesma. Então, curtam o canal, deem um joinha para o vídeo, deixem seus comentários e até a próxima aula.